Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. No quadro Líderes em Ação de hoje, em que estamos na edição de número 160, nós vamos falar sobre o cuidado com os extremos. Nós já falamos aqui, líderes, sobre a importância de nós, enquanto líderes, buscarmos assertividade no nosso trabalho. Até porque a assertividade é uma habilidade, portanto ela é passível de desenvolvimento. Todos nós podemos ser mais assertivos, mas não é uma coisa que acontece ao mero acaso. Acontece de forma intencional, através das situações que nós passamos, da nossa preparação e entender como funciona a assertividade nas relações, no ambiente organizacional, e dessa forma nós vamos desenvolvendo essa capacidade de agir de forma assertiva. Então isso é uma construção ao longo da nossa vida. Mas é muito interessante nós entendermos que uma das ferramentas que vai mais nos ajudar neste processo de nos tornarmos assertivos é a comunicação. Inclusive, eu já falei para vocês em edições anteriores do quanto a comunicação ela precisa ser utilizada de forma adequada. Ora, nós vamos errar, a gente tem consciência disso, mas a maior parte das nossas relações e das nossas conduções no trabalho precisa ser de forma assertiva. Vera Martins é uma autora que eu admiro muito e ela tem uma abordagem, inclusive sobre assertividade, que vai muito de encontro com o que eu acredito. E ela fala que a comunicação assertiva ela deve ser clara, objetiva, ela deve ter o cuidado de não ultrapassar o limite do outro, mas que tem que ser uma comunicação autêntica. Nós temos que opinar e se posicionar diante de situações para que as coisas possam ter o rumo adequado, com os resultados que a gente precisa. Então, essa comunicação clara, objetiva, transparente, autêntica, de forma posicionada, precisa acontecer. E é um exercício que qualquer líder precisa realizar no dia a dia. E o que a gente entende em relação aos extremos? Que dentro da comunicação e desse posicionamento, nós encontramos líderes que estão muito na passividade, então que aceitam o erro, que concordam com algo que não está adequado para evitar conflito, que evita estar em situações que tiram ele daquele conforto, daquela segurança. Então, se posicionar é muitas vezes se colocar numa situação de desconforto, mas é a melhor forma para que algo seja resolvido. Então, a gente encontra muito essa passividade e que vai fazendo com que a equipe não se torne madura, a equipe ela não se torna preparada para novas demandas, as relações entre os colaboradores se tornam cada vez mais desafiadoras, então existem conflitos que eles muitas vezes não conseguem resolver, que acabam tendo muita dificuldade, então são comportamentos improdutivos que vão aparecendo cada vez mais nas equipes, por conta de um não posicionamento adequado desse líder. Ao mesmo tempo, a gente encontra um outro extremo, quando a gente percebe que existem líderes muito duros, muito firmes, resolutivos, que trabalham de uma forma muito objetiva e que acabam não abrindo espaço para uma relação mais harmoniosa, uma via de mão dupla, onde ele ouve, onde ele se posiciona, chegar num consenso, então acaba criando uma barreira e fazendo com que os colaboradores muitas vezes não o acessem, inclusive por medo, por receio, para evitar conflito, e eles acabam muitas vezes não se posicionando em diversas situações. Então esses extremos, eles precisam ser cuidados, porque das duas formas nós vamos gerar equipes que não estão preparadas para essas demandas tão exigentes do mercado. E para a gente se manter competitivo diante de uma concorrência que está aí também trabalhando para alcançar seus resultados, a gente precisa então rever muitas vezes os nossos conceitos. Então, dentro da liderança, a minha grande orientação é ter cuidado em relação a esses extremos. E aí eu convido vocês, líderes, para pensarem, vocês estão, porque vocês podem mudar, muito passivos? Vocês estão tendo dificuldade com esse posicionamento? Ou vocês estão indo para o lado mais agressivo, tendo esses extremos no tom de voz, na forma de agir, na imposição, e que muitas vezes também não vai gerar resultado? Eu acredito muito que nós precisamos sempre, eu já falei isso para vocês aqui no nosso quadro, nós temos que respeitar muito a individualidade, a essência de cada pessoa. Cada pessoa tem sua forma de ser, e a gente precisa, a partir do trabalho com esses líderes, eu faço isso, a partir de quem eles são, eu preciso respeitar como cada um é. E que tá ótimo, cada um tem sua forma de ser. O que a gente precisa cuidar? Nós vamos aparar essas arestas a partir do momento que nós identificarmos onde estão acontecendo esses extremos. Porque é isso que está impedindo muitas vezes os resultados dentro desse trabalho. Então, o meu convite para vocês, líderes, é vocês identificarem onde vocês se encontram mais e a partir daí realizar algumas mudanças. É preciso fazer algo
para diminuir essa passividade ou para diminuir essa firmeza, essa forma muitas vezes mais dura de lidar com as situações e com as pessoas. Então vocês vão chegar no equilíbrio perfeito, nenhum de nós chegamos, mas a gente pode sim melhorar a nossa forma de agir e automaticamente nós vamos fazer com que as pessoas se desenvolvam e tenham mais resultados dentro daquilo que a gente precisa, que é no ambiente organizacional. Tudo bem? Bom trabalho para vocês. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema FAESP, Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA, conforto com segurança. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Escolha o que faz você agir. Escolha Unimar. Inscreva-se em unimar.br. New Móveis Planejados, Marília. Zurk Decor. Conectamos a sua personalidade ao seu ambiente.